Já de volta com o nosso estilo de vida ao vivo pela Amazonsat. Essas são imagens direto aqui da Praça Jefferson Pérez, no centro de Manaus, onde as pessoas já começam a caminhar. Faz um clima muito gostoso hoje aqui na capital amazonense e as imagens você acompanha do repórter cinematográfico Robson Daniel. Seja muito bem-vindo de volta ao segundo bloco do Estilo de Vida e vamos continuar falando de alimentação. Uma guloseima muito comum e bastante consumida, principalmente nos momentos de lazer, como o cinema, por exemplo, é a pipoca, mas ela nem sempre é vista como um alimento dos mais saudáveis, principalmente por conta da quantidade de gordura e sal adicionadas durante o preparo, viu? Pois é, mas uma pesquisa divulgada recentemente afirma que o milho estourado pode gerar benefícios à saúde. Isso porque esse alimento pode ter um nível de antioxidantes igual ou maior que algumas frutas e verduras. Mas como consumir a pipoca de maneira saudável? Será que existe alguma dica para prepararmos ela de uma forma que ela não faça mal à saúde? Como realmente consumir a pipoca, a quantidade ideal? Tudo sobre pipoca e saúde? Fique por dentro! Mas é importante lembrar que a pipoca não pode substituir outros alimentos, pois apesar de ela ter muitos nutrientes, ela pode não suprir o de alguns vegetais. Bom, para tirar todas as nossas dúvidas a respeito da pipoca, seus benefícios e tudo mais, convidamos para vir ao Estilo de Vida a Kelly Barbosa, nutricionista. Kelly, bom dia, obrigada pela sua participação novamente aqui no programa. Já estava um tempinho sem vir aqui, muito obrigada, estava com saudade. Eu também. Bom, então vamos lá. Quais são os benefícios reais que a pipoca pode gerar, pode proporcionar à nossa saúde? Além do prazer de comê-la, a pipoca é quase uma unanimidade, né? Quase todo mundo gosta de pipoca, é muito difícil alguém dizer que não gosta de pipoca. Algumas pessoas dizem que não se sentem bem com a pipoca, mas a gente pode até entender pelo modo de preparo dela. Mas vamos falar dos benefícios, já que essa pesquisa veio, já tem algum tempo, né? E veio para dizer que a pipoca tem sim muitos benefícios para a saúde. Como você citou, tem algumas substâncias que antes achava que era exclusividade das frutas e verduras e que foi encontrada na pipoca. O interessante é que, por ela ser um grão fechadinho, ela nem precisa de ser refinada, enfim, justamente por isso ela preserva muitos nutrientes. E você falou dos antioxidantes, existem polifenóis que são essas substâncias antioxidantes que ajudam o corpo a rejuvenescer ou não envelhecer, enfim, aquelas que se ligam às células para que essas células não se captem a coisas que são nocivas para o nosso corpo. Esses antioxidantes têm em grande quantidade dentro do milhinho escondido lá. E aí a hora que ele estoura com a temperatura, aí que é quando nós comemos o milho, então a gente consegue também consumir, colocar para dentro todos os benefícios desse milho integral que estava ali dentro. Uma delícia saudável, então. Bom, Kelly, ela contém esse nível de antioxidantes igual ou maior que algumas frutas e verduras, não é? Sim. Em relação às frutas, é verdade que esse nível é igual ou maior do que a pera e a maçã? É isso? É. No caso das frutas e verduras, lembra que elas têm muita água. Então, às vezes, uma laranja, uma maçã, uma verdura, a quantidade de água, às vezes, é 80%, 90%. Então, pode ser até que a substância esteja lá dentro numa concentração diluída. Se fosse, digamos, concentrar, aquilo seria quase que equivalente. O milho, pela quantidade de água que ele tem, ser bem reduzida, ele está sequinho, não é aquele milho verde que a gente já conhece, que faz pamonha, por ele estar sequinho, então ele preserva muito a concentração desses polifenóis que são os antioxidantes. Então, numa proporção, ele realmente vai ficar quase que equivalente, às vezes até mais. Se for comparar uma maçã média e uma xícara de pipoca dá mais ou menos umas 2 colheres de sopa do milho seco, o milho consegue ter ainda um pouco mais desses polifenóis do que a maçã. Tá, então vamos lá. Quando a gente faz pipoca em casa e tal, sempre sobra lá no final alguns carocinhos da pipoca que ficam um pouquinho torrados e às vezes a gente come sim esses carocinhos. Isso pode fazer bem à saúde, então, pela lógica? Pois é, a pipoca, esses polifenóis, eles vão estar ligados naquela casquinha.
Aquela casquinha que às vezes pode incomodar no dente. Pois é, aquela casquinha é onde está guardando alguma parte das fibras e inclusive esses polifenóis. Quando nós consumimos esse carocinho, muito pouco pode ser digerido dele. Porque por ele não ter estourado, enfim. Mas é ali que vão estar os polifenóis. Não significa que é para você ficar roendo os carocinhos. Mas é só para dizer onde ali. Vai ter uma massa, né? Quando o milho estoura, aquela parte branca, ela tem um tipo de amido, que a gente chama de amido resistente, que ele até faz muito bem para a saúde, inclusive para a saúde dos intestinos. Há quem diga, existem estudos que dizem que o amido resistente, que também existe na banana verde, que já foi muito estudado, enfim. Esse amido resistente, ele ajuda a prevenir cânceres, enfim. Então, tem nessa parte branca da pipoca. E os polifenóis, que são os ricos em antioxidantes, estariam nessa casquinha, que é o que preserva o milho até ela se romper com a temperatura e estourar e virar aquele floquinho delicioso que a gente conhece. Que todos nós adoramos, principalmente com ketchup. Bom, mas vamos lá. Falando em formas de preparo. Agora vamos falar da maneira de preparar a pipoca. Tem gente que prepara com manteiga, com óleo, aí já adiciona sal ali mesmo, junto com o óleo ou com a manteiga. A pergunta-chave, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, qual a maneira mais saudável, se existe alguma maneira saudável de preparar a pipoca para que a gente possa consumir essa delícia como uma aliada da nossa saúde, não como uma vilã. Ótimo, no jeito que você falou foi ótimo, uma aliada. A gente realmente precisa transformar os alimentos em aliados da nossa dieta. Como também a gente pode destruir tudo isso. A forma de preparo é extremamente importante, não só para pipoca, para quase todos os alimentos que a gente conhece. Então, assim, uma maçã do amor, ela não é assim tão apaixonada pelo corpo, né? Porque assim, a maçã a gente viu aí, tem muitos nutrientes, mas aí a hora que elas passam por todo esse processo, a mesma coisa a pipoca. Principalmente para mulher, a maçã faz um bem absurdo. Um bem mesmo. Tem muitos nutrientes ali que são essenciais para o corpo de uma maneira geral, para a mulher beneficia ainda mais. A pipoca, da mesma maneira, a forma de preparação pode acabar comprometendo muito a pessoa que vai consumi-la, né? A fritura, para tudo a fritura prejudica, estraga o que seria de benefício dos alimentos. Então, a saturação, seja do azeite que era insaturado, o óleo que era insaturado, até para a manteiga que dá um sabor especial, que ela já é saturada mesmo e rica em outros, por exemplo, colesterol. Só pra gente entender, qual a diferença entre saturado e insaturado? Só pra gente entender rapidinho. Tá, no caso, as gorduras animais geralmente são saturadas. São aquelas que em temperatura ambiente, elas são um pouco mais sólidas. Então, prejudicariam muito o nosso organismo, principalmente em acúmulos dentro dos nossos vasos. Já os óleos são insaturados. Então, eles em temperatura ambiente, eles são fluidos. E aí você lembra do óleo de soja, do óleo de canola, do óleo de azeite de oliva? Eles em temperatura ambiente, eles são fluidos. Fariam bem para a nossa saúde se não passassem pelo processo térmico. A hora que eu esquento e cada óleo tem a sua temperatura para saturar, para romper essa ligação e virar uma gordura saturada. Então, quando eu exponho a temperatura, eu saturo aquilo que era insaturado. Então, pode fazer mal aquilo que fazia bem. E a pipoca, quando eu ponho para fritar, isso eu exponho o óleo à temperatura, então eu saturo o óleo e aquilo fica impregnado na pipoca. O sabor da fritura é especial, as pessoas gostam do sabor da fritura. Então, uma batata cozida e uma batata frita tem todo um contexto diferente no paladar. Uma macaxeira cozida, uma macaxeira frita, a mesma coisa. E a pipoca é possível ser feita sem passar pelo processo térmico no óleo. Ela precisa passar por um processo térmico para estourar o grão, mas não precisa ser no óleo. Ela vai ter um gosto diferente, porque não é o gosto da fritura, mas ela pode ser tão saborosa quanto, principalmente quando você acostuma o seu paladar. Tá certo, então. Bom, você pode mandar suas perguntas pra gente, acesse facebook.com/estilodevida. É só curtir a nossa página, deixa lá sua perguntinha pra gente, que a Kelly tá aqui, responde ao vivo pra você, tá? E você pode realmente tirar a sua dúvida aí a respeito da pipoca, dos benefícios, a qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente. Inclusive, você também só deixa o bairro, a cidade onde você mora, só pra gente localizar você e saber de onde é que você está falando.
E já temos uma pergunta aqui, Kelly. O Emerson Diga. Santos, do bairro Ajuricaba, quer saber se é verdade que a pipoca de micro-ondas pode fazer mal à saúde. Ela vai fazer tão mal quanto a pipoca que for frita na panela, se ela também estiver cheia de gordura. Porque existem pipocas de micro-ondas que não têm gordura. Inclusive, eu posso fazer pipoca, pegar o milho, aquele pacotinho simples que a gente compra no mercado, mais barato, inclusive, colocar o milho dentro de um pacote de um saquinho de papel, vedar e pôr no micro-ondas e sem gordura, e vai funcionar do mesmo jeito. Ela vai estourar, vai colocar o floquinho para fora, vai virar uma pipoca e sem gordura. Então a pipoca de micro-ondas faz mal? Faz tanto quanto, se ela for impregnada de gordura, tanto quanto você for fazer na panela com o óleo quente também. Qual a quantidade de pipoca ideal que devemos consumir? No cinema, principalmente, as pessoas adoram assistir o filme, é divertido, comendo pipoca e tal. Vai fazer bem à saúde porque é divertido, você vai estar se distraindo e tal. No cinema, enquanto durar o filme, né? Mas aí é que tá. E essa quantidade de pipoca? Ela, principalmente porque a pipoca do cinema, para falar a verdade, ela vem com muito sal e vem com manteiga em cima e tal. Enfim, devemos consumir que quantidade de pipoca no cinema ou fora do cinema? Bom, no caso o milho, para a gente ter assim boas quantidades dos polifenóis, então a gente consumiria dela estourada mais ou menos 2 xícaras dela estourada. Só que foi o que você falou, Carla, se ela tiver impregnada de gordura e sal, que eu não tinha citado e você citou, muito importante lembrar, sal retém líquido, ajuda ao aumento da pressão, principalmente para quem já tem predisposição genética ou para quem já é hipertenso, né, já tem essa doença crônica. Então o sal, ele também é um grande veneno para a saúde e não é pouco sal que as pessoas colocam. E às vezes colocam outros temperos prontos que dão um sabor especial também, são todos ricos em sódio. Então, quanto que eu vou consumir de pipoca? Você tem que ver a quantidade calórica que você precisa consumir no dia inteiro. E o milho, ele é calórico, seja o milho verde, seja o milho da pipoca. Todos eles são muito calóricos por serem, por guardarem ali bastante amido, né? Então eu preciso saber qual que é a minha quantidade calórica no dia. Quanto que eu vou consumir? Eu acho que 1 xícara, 2 xícaras é suficiente. Vai depender, às vezes a pessoa tem um metabolismo mais acelerado, às vezes não. Então vai depender de quanto que você precisa consumir por dia. Dos polifenóis, para ter um bom resultado na saúde, seria assim, mais ou menos 2 xícaras de pipoca por dia, dela estourada já. Só que sem a gordura e sem o sal, porque senão a gente acaba agregando outros fatores que seriam maléficos para a saúde. Outro item muito importante de se perguntar é em relação à bebida que acompanha o consumo da pipoca. Geralmente é refrigerante que se consome juntamente com a pipoca. Tem alguma bebida assim que possa potencializar os efeitos positivos da pipoca? Quais os males de se consumir essa pipoca muito gordurosa, muito salgada, com refrigerante? Também é importante falar e alertar, né? No caso refrigerante, a gente nunca vai fazer uma apologia ao refrigerante, né? Sempre qualquer bebida que precisar ser consumida, o ideal é que sejam os mais saudáveis possíveis e essas vêm dos sucos naturais com pouco açúcar. Isso a gente sempre pode, nunca a gente cansa de falar, porque sempre vai ter uma pessoa nova nos ouvindo, né? Então, o que poderia acompanhar a pipoca? Se a pipoca for muito salgada, ela vai exigir um líquido, né? Então, o ideal é diminuir a quantidade de sal da pipoca. E aí a gente acompanha com uma bebida saudável. Existem até as propagandas de refrigerante que associam a pipoca. Mas assim, aí realmente o refrigerante vai fazer mal, seja com ou sem açúcar, isso é o light ou que não seja light. E a pipoca, dependendo de como seja feita também. Lembra que eu falei no começo que tem gente que não se sente muito bem com a pipoca? Muito provavelmente seja a forma de preparo. Então, a pipoca, ela frita na gordura, uma pessoa que tenha gastrite, que tenha uma dificuldade de digestão, ela vai sentir qualquer fritura que cai ali no estômago. E a gente não come pouca pipoca, foi o que você falou. Quando a gente começa a comer, você quer colocar mais uma e vai bacias de pipoca. Então ali, por exemplo, se uma xícara de pipoca, digamos que tenha 100 calorias, uma xícara pequena, mais ou menos isso que ela tem, estourada, então, uma bacia de pipoca, você imagina, triplica ou quadriplica se for frita.
Então você vai, uma xícara teria mais ou menos 400 calorias. É muita caloria. E isso no estômago, sem um volume muito grande, vai secretar muito ácido, vai estimular ainda mais. Se quem tem gastrite, vai doer o estômago, vai dar azia, porque aí muito suco gástrico, vai subir suco gástrico. Então, às vezes a pipoca não causa uma boa, não dá um bom conforto aqui no estômago, mas é geralmente por causa da forma de preparo no que ela foi feita, né? A partir de que idade, Kelly, as crianças podem começar a consumir pipoca? Não, desde que ela já tenha dentinho para mastigar, a gente põe geralmente com uns 2 aninhos, porque pode acontecer do farelinho, assim como farofa mesmo, né? O farelinho causar, né, aquele vontade de tossir e aí pode aspirar na hora de voltar o ar e aí pode trazer outros transtornos, né? Então, desde que ela tenha maturidade suficiente para mastigar, conseguir engolir sozinha, não tem problema. Não tem problema nenhum? Não. Bom, nós estamos falando dos benefícios que a pipoca pode proporcionar à saúde, mas é muito importante também salientar que ela não pode substituir outros alimentos não de mesmo. maneira nenhuma. Como consumir a pipoca em conjunto com outros alimentos normais, saudáveis, que consumimos mesmo diariamente, no almoço, no jantar? É interessante consumir pipoca todo dia? Qual realmente deve ser a quantidade e essa constância de consumo de pipoca? Bom, como qualquer outro alimento, eu preciso assim ter uma variedade de alimentos dentro da minha dieta. Então, eu não vou substituir, digamos, a maçã que a gente comparou aqui por uma porção de pipoca, porque ali na maçã vai ter outros nutrientes que o próprio milho não vai ter. Então, eu preciso ter a coerência de ter uma alimentação saudável e variada durante o dia. A pipoca, ela vai estar agregada nela assim, o prazer do social. Então, a pipoca, às vezes você não come, eu vou almoçar pipoca. Você não faz isso. Não. Você pode fazer um milhozinho refogado, mas você não vai colocar uma pipoca no almoço. Então, ela tem um contexto social diferente, a pipoca. Então, você vai consumir num momento que você está de lazer, que você falou, que você está com os amigos, você está assistindo um filme. Então, ela tem um contexto diferente. Quanto que eu vou consumir vai depender de quantas calorias que eu vou consumir no meu dia inteiro. Vou trocá-la por outros alimentos, eu acho que se você for trocar, você vai trocar por uma pipoca saudável, aquela que não tem excessos de gordura, não tem excessos de sal. Então, essa é a melhor das substituições. Mas você vai incorporar o milho ou qualquer outro cereal à sua dieta, como se fosse mais um alimento dentro daquela composição de variedade que você tem no seu cardápio semanal, mensal. Você não vai consumir todos os dias a mesma coisa. Então, a pipoca vai se inserir no mesmo contexto dos outros alimentos. Bom, e hoje a gente já também consegue ter acesso à pipoca light e à pipoca doce. Eu queria que você falasse desses 2 tipos de pipoca. Essa pipoca light, ela realmente funciona, pode ser consumida sem problemas. E em relação à pipoca doce, ela também pode fazer bem à saúde ou já vai se comparar aí à maçã do amor, como a gente já falou? Bom, no caso da pipoca light, a gente vai precisar saber se ela é light para o quê. Às vezes você vê light ou diet, mas isso significa que é a restrição de algum nutriente, de alguma substância colocada ali dentro. Então, ela é light para sal ou ela é light para gordura? Ela é light para caloria? Para o que ela é light? O que é diet e o que é light? Pode saber para que ela é light? O ideal é você ler rótulo. Você precisa saber o que você está consumindo quando você lê os rótulos. Então, o que é light? É quando você diminui pelo menos 25% de alguma coisa. Então, pode ser de açúcar. Por exemplo, um refrigerante light, ele vai ser um refrigerante light para açúcar ou para caloria. Né? Que quem vai dar a caloria do refrigerante? Entre light e diet. Diet é restrição total. Então, alguma coisa que é diet, ele não vai ter açúcar. Tem muitos refrigerantes que está escrito light, mas que na verdade ele é diet, porque ele não tem nada daquele nutriente que poderia gerar caloria, digamos, que no caso é açúcar. Algumas coisas salgadas que você vê light, você fala, como assim ela é salgada? Porque ela é light para sal. Então, tem um consumo reduzido, tem menos sal naquele conteúdo, naquela porção. Então, ela é light para aquela quantidade para sal. Ou então é light para gordura. Tem alguns biscoitos, alguns pães que são light. Então, eles podem ser light também para gordura.
tem uma diminuição de gordura ou tem uma tem uma redução calórica. Então é importante você saber, você ler os rótulos e saber o seguinte: ela tem menos sal ou ela tem menos gordura? Ou ela tem menos os dois? Isso vai estar descrito lá. Além do nomezinho light ou diet, vai estar dizendo se a restrição é de sódio ou é de gordura. O ideal é que seja dos dois, né? Para que faça bem para a minha saúde. Então, vou consumir pipoca light? É o ideal. Você consuma o menor, assim, o que menos faça mal para a sua saúde. Melhor ainda se você comprar o seu milho e você mesmo fazer, porque aí não vai passar por nenhum outro processo industrializado que você não conheça. Tem aquelas pipoqueiras elétricas, sim, elas podem liberar a pipoca lá, linda e sem a gordura e sem o sal. A gente pode entender que é até uma pergunta assim, que pode causar algum tipo de repercussão e tal, polêmica, mas light diet a gente pode encarar como uma grande jogada mesmo das indústrias de alimentos, porque pelo que a gente entende, a gente não consegue, as pessoas geralmente não conseguem entender, ver que é só light, light faz bem, então vou consumir. Então, é difícil. Não, você tem toda a razão. É possível que se use o marketing em cima, tanto que tem muitos alimentos hoje que não colocam mais a palavra diet, porque associou que diet é muito ruim no paladar. Associou isso. Então, às vezes, eles colocam 0, mas é diet. Se é 0, é diet. Se é 0 para açúcar, então é diet. Entendeu? Pode até ter outra coisa que faça adoçar, mas para açúcar é diet. Então pode ser sim que o marketing use isso a seu favor. Por uma forma benéfica, mas também por uma forma maléfica, quando você passa a não compreender mais. Então por isso que é muito importante, leia os rótulos. É para sal, é para açúcar, é para gordura trans. Gordura trans, mas em qual quantidade? Às vezes está lá na porção, às vezes uma porção de biscoito, um pacote inteiro 0 de gordura trans, mas significa que são 2 biscoitos só que deu 0 de gordura trans. De repente no pacote inteiro que você vai consumir, tem sim gordura trans. Então é muito importante a gente saber, a gente conhecer o que está escrito ali. Se tem alguma coisa que você não entende, tem que ligar para o fabricante. Se o fabricante não conseguiu te passar todas as informações, você precisa procurar órgãos que vão te ajudar a compreender aquilo, porque senão não tem função nenhuma aquele rótulo. Se ele não te explica, ele não cumpriu a função dele. Tem uns númerozinhos que sempre vem, né? De saque. De saque. E também seria o PROCON, digamos assim, ou tem um órgão específico para tratar desse assunto? Tem como responder? A própria vigilância sanitária pode ajudar nesse sentido. E assim, se for alguma coisa de o consumidor ser lesado, pode procurar sim o PROCON. Bom, e é interessante também ler tudo realmente da embalagem, até pelo fato de você também saber a data de validade e tal, a data de fabricação, isso também é importante saber. E agora em relação à pipoca doce, faltou a gente falar. Sim, lembra, o milho, ele é rico em carboidrato, amido, né? Ele é rico em carboidrato. Quando você o transforma em algo com um pouco mais de carboidrato, ele acaba, assim, sobrecarregando essa carga glicêmica de calorias em cima de um único nutriente que é o açúcar, que é o carboidrato. Então, assim, um alimento doce é bom para o paladar? De repente, uma pipoca levemente doce não precisa sobrecarregar de açúcares, de chocolates, enfim, vai fazer mal para a saúde mesmo, né? Ainda mais com uma bebida já super doce também. Pois é, aí você sobrecarrega ainda mais o seu organismo. Então, o ideal é ser o mais próximo do equilíbrio. Ai, mas eu adoro uma pipoquinha doce, né? Mas aí você vai saber também dosar a quantidade e quantas vezes que você vai consumir isso durante a sua semana, durante o seu dia, né? Isso dá um impacto muito grande na quantidade calórica que você consome diariamente e no que você está preocupado, que é o peso na balança. Última pergunta, produção, só para finalizar, que eu sei que o tempo já está ficando um pouquinho demais. Pipoca com alguns acompanhamentos, como ketchup, por exemplo. Ketchup faz mal à saúde, não é legal consumir? Tá, foi o que eu falei. O ideal é que seja o mais saudável possível. Mas, se você for consumir, busque o equilíbrio. Entendeu? Eu vou consumir minha pipoca com ketchup, porque eu adoro pipoca com ketchup. Tá, tenta maneirar na quantidade que você vai consumir hoje e ver quando que vai ser a próxima vez que você vai consumir pipoca com ketchup. É o mês que vem
vem, então tá bom, é a sua saidinha, assim, né, com a sua pipoca com ketchup. Agora vai comer todo dia pipoca com ketchup, ou 3 vezes na semana, todas as vezes que você for ao cinema, você vai encharcar de manteiga, aí de repente é um custo-benefício que não vai valer tanto a pena, porque você vai estar agredindo o seu corpo, embora o seu paladar esteja muito contente, mas o resto do seu corpo não está. Então tem que ver até onde esse custo-benefício realmente vai ser satisfatório para o seu corpo. Eu conversei com a Kelly Barbosa, nutricionista. Kelly, muito obrigada pela sua participação, de verdade. Volte sempre aqui no programa. Estou sempre à disposição para vocês. Um bom tempo sem vir até aqui, mas eu agradeço, viu? Adoro sempre suas entrevistas, são muito esclarecedoras. Obrigada e até a próxima. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. O Estilo de Vida vai para o intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações, qualidade de vida para você e principalmente falando sobre a vaidade masculina. Os homens, apesar de tímidos, estão cada vez mais procurando clínicas, cirurgias plásticas para fazer alguns reparos. No próximo bloco a gente vai saber quais são esses reparos que eles estão procurando e como você deve procurar de maneira saudável o cirurgião para realmente lhe satisfazer. É no próximo bloco. Até já!